Mandetta, que é um defensor da privatização do SUS, é demitido por contrariar o negacionismo de Bolsonaro, né? Senado aprova o orçamento de guerra, uma guerra pelos lucros e não contra a Covid, né? Na verdade, está pensando no lucro dos empresários e dos banqueiros em especial. Bolsonaro faz piada doentia com mortes por Covid, né? Tem que haver contaminação total. Vai haver contaminação total, na verdade. Só que, quanto mais a gente retardar essa contaminação total no tempo, mais fácil será atender as pessoas. Esse é o objetivo da quarentena que o Bolsonaro, o idiota, e os seus seguidores até agora não conseguiram compreender. Trabalho verde e amarelo é aprovado por deputados, aprofundando emissões em meio à pandemia, né? Precarização e pandemia nas relações de classe, a burguesia alerta sobre insurreições e revoluções. É um risco que se corre com a crise financeira, né? Se a elite não tirar o escorpião do bolso para poder fazer com que tenhamos condições mínimas de tocar a vida, economicamente falando, é provável que isso aconteça. Insurreições, rebeliões, revoluções e uma ascensão da esquerda, que é o que a direita menos quer, né? Ela que custou chegar ao poder depois de 13 anos de PT. Queremos EPI, trabalhadores de hospital em Belém protestam por condições de trabalho, né? Então tem equipamentos de proteção individual, né? Máscaras, luvas e outros equipamentos que possam fazer com que eles não contraiam o Covid, né? Porque também há um alto índice de pessoas da saúde que acabam contraindo e muitas delas, inclusive, morrem. Fortaleza, capital com maior taxa de contaminados, os trabalhadores da saúde seguem expostos. Onde estão os sindicatos durante a quarentena? Para mim, não vou falar que eles deveriam desaparecer, mas deveriam alguns falirem durante a quarentena. Lançamento virtual do livro Marxismo de Gramsci, com Fábio Frosini, Álvaro Bianchi e Juan Dalmaso, né? Tomara que seja um livro aí que venha rebater as absurdidades que têm sido propagadas por Olavo de Carvalho, né? Ele que fala muito do gramscismo e chama disso de marxismo cultural, né? Eu acredito que esse pensamento, essa posição, inclusive ele começou a usar táticas gramscistas para poder formar intelectuais orgânicos para alcançar a hegemonia cultural e conseguiu, né? Eleger um presidente e tem uma hegemonia relativamente forte cultural no nosso país. Pelo menos 30% hoje estão com ele, mas disso aí que conhece mesmo a obra, o pensamento de Olavo de Carvalho, é 1%. E olha lá. Prefácio de Fábio Frosini ao livro Marxismo de Imigrante, né? Mandetta, o lobo em pé de cordeiro da saúde privada, né? Saiu. E o próximo também é privatista. Nossas vidas valem mais que o lucro deles, né? Absurdo. O presidente do Banco Central diz que evitar mortes por coronavírus é pior para a economia. É um doente mental, né? Trabalhadores do McDonald's tomam uma unidade em Marsella para distribuir alimentos em bairros populares. Ó, que massa! A Força Sindical adere a Bolsonaro e patrões ao criar app que facilita a redução salarial. O problema disso aqui é que o McDonald's é uma franquia, né? A rede de fast food internacional não vai ter problema nenhum. Quem vai se fuder é o franqueador que é o dono, né? E ele vive do lucro que ele afere dessa unidade. Se fosse o McDonald's mesmo, os donos, né? Os grandes proprietários, até que endossaria. Força Sindical adere a Bolsonaro e patrões ao criar app que facilita a redução salarial. Justiça de São Paulo favorece Dora e Covas e suspende auxílio alimentação para alunos na pandemia, né? Defender a classe trabalhadora para enfrentar a pandemia, o governo Bolsonaro e o capitalismo. Em meio à pandemia, lutamos por aborto legal, seguro e gratuito. Não é momento disso não, esquerda. Nossa, suas pautas sem noção demais. Mourão no Estadão. Mudança de localização dos militares, qual que é a sua política? Mortes sobem para 81% na periferia de São Paulo, mostrando quem o governo escolhe salvar, né? Mesmo com a imensa subnotificação, vemos as mortes confirmadas por Covid dispararem na periferia de São Paulo, mostrando que o capitalismo e as políticas do governo têm sangue em suas mãos. O Bolsonaro, principalmente, né? Petrobras fechará dezenas de plataformas pelo Brasil e ameaça a demissão de milhares de petroleiros, né? O que seria possível se a Petrobras fosse 100% estatal e administrada pelos trabalhadores? Falência. Entre o passado e o presente, a situação da classe trabalhadora no capitalismo
internacional, né? Covid, biopolítica e marxismo, tudo eles relacionam ao marxismo, né? E pega um conceito de biopolítica que é do Foucault, biopoder, né? E exprime se gaba de bater em puta, traveco, favelado e revela a mente genocida da corporação. Foi um absurdo, cara, eu vi o vídeo desse cara. Diz que quando veste a farda, um ímpeto de violência abate sobre ele. Ele pegou também no Maracanã. Ele tem, se for o mesmo cara que dá aula de, acho que é direito, para cursinhos da PF, esses cursinhos para concurso público. Ele falou que uma vez no Maracanã jogaram um copo de urina nele, uma latinha, não sei, de coca, de refrigerante de urina nele. Aí o capitão juntou, eles juntaram e saíram batendo em todo mundo, não importava quem que era, porque não dava para saber quem que era. Mandetta, defensor da privatização do SUS, é demitido por contrariar negacionismo de Bolsonaro. Em meio à pandemia, Bolsonaro em maio retirou adicional de periculosidade dos trabalhadores. Cara, que é isso? Isso é um absurdo, mano. Dória teria desviado 6 milhões de cruzados para quando o presidente da Embratur nos anos 80. Isso é fato, né? Esses caras envolvidos muito tempo com a política sempre fazem as suas. O Ministério da Saúde manda máscaras da pior qualidade para o Hospital Universitário do UFG, Universidade Federal de Goiás. O ministro da Saúde já propôs decidir quem vive ou morre como política de saúde pública. Na verdade, isso é um cálculo utilitarista, é um dilema ético. Eu já falei sobre isso no vídeo da Sâmia. É o que está acontecendo, cara. Não tem leito para todo mundo. O vírus está se espalhando. E aí você tem que escolher entre a vida de um idoso, de um jovem. Tem que fazer escolhas utilitaristas. E nesse momento não tem como você ficar discutindo. Enquanto você discute, os dois morrem. Aí você perde todo mundo. Burrice. O novo ministro da Saúde, Bolsonaro, escolhido pelos militares, o oncologista Nelson Teik, já disse em abril do ano passado que o dinheiro para a saúde é baixo no Brasil e, por isso, devem ser... É baixo mesmo, cara. É baixo mesmo. Infelizmente. É o que dava no orçamento. Claro que poderia fazer mais se tivesse menos corrupção, sim. Qual o plano de emergência os metroviários devem defender? Vocês querem dizer o que os outros devem fazer? A esquerda, como elas devem pensar, o que elas devem fazer? A esquerda, pelo amor de Deus. Em meio à pandemia, Bolsonaro e Maia retiram adicional de periculosidade dos trabalhadores. Nova classe Educação lança campanha exigindo consulta virtual a categorias sobre eleições no Simpem. Sem testes que com demissões, Calil entrega a população numa guerra sem armas contra o coronavírus. Witzel não garante testes massivos, mas põe drones com alto-falantes para vigiar a população. E vai sair atirando igual você fez de helicóptero lá, Witzel, na população que estiver fora de casa. A Câmara de Campinas aprova a reforma da Previdência e rejeita a proposta de abono aos servidores da saúde. No meio da pandemia. Trabalho mundial. Estados Unidos suspendem financiamento à OMS em plena pandemia. Rompimento na ordem mundial, né? Amazon, ações nas nuvens, saúde dos trabalhadores no chão. Distopia, Covid-19 2020, crise e revolução social, Índia, né? Confinamento e explosão social. Trabalhadores da limpeza demitidos em meio à pandemia quando são mais essenciais no metrô de São Paulo. Metroviários denunciam Dória e exigem testes e EPIs adequados para continuar trabalhando. Feminismo e marxismo, trabalho doméstico dupla jornada, eles vão misturando, fazendo um samba do crioulo doido do caralho, né? Ideias de esquerda, curso sobre o capital, revolta da vacina, Gramsci, coronavírus e universidades, economia internacional e outro. Vixe Maria. As contribuições do marxismo para analisar e resolver a crise ecológica global. Ideias de esquerda, Engels, coronavírus e saúde pública. Pandemia e capitalismo, a luta em duas frentes da classe trabalhadora. Restrições do governo deixam centenas de médicos cubanos sem emprego em meio à pandemia. Pega os caras, velho. Criminosos, 37 crianças imigrantes infectadas com Covid-19 em abrigos de Chicago, né? Trampa a política dele, né, de imigração. Como os trabalhadores da saúde enfrentam a pandemia em Nova York, coveiros trabalham sem proteção em estado com maior taxa de incidência de Covid no Brasil. Agora está na eternidade, na Avenida da Saudade, morre Tantinho da Mangueira, o samba está de luto. Mais um artista, né? E silêncio, da Regina Duarte. Bolsonaristas fazem carreata da morte em São Paulo, dizendo que a China comprou Dória e a Globo.
Aí o Paulo Cogos, o Cugos. Eu falo Cugos porque remete a cocô pra mim. Apesar que esforçado, bem aloprado, mas eu também sou de vez em quando. Emprego, renda e testes massivos já, por um verdadeiro plano de guerra na crise e contra Bolsonaro. Diante do coronavírus e da crise da saúde pública, nossas vidas valem mais que o lucro deles. Latam empresas estratégicas, o Estado a resgatar as grandes empresas, né? O governo Trump, 10 milhões de desempregados nos Estados Unidos em apenas 2 meses. O mundo precisa de respiradores. Os trabalhadores da General Electric querem fazê-los. União Europeia, crônica de um fracasso anunciado frente ao Covid, né? A primeira greve geral sobre a pandemia quebra a unidade nacional na Itália. Trump assinou o pacote trilionário para salvar grandes empresas. Engraçado que nunca faz um pacote trilionário para salvar a vida das pessoas, né? Para a saúde, para também dar renda mínima para as pessoas, né? Criminoso, né? 37 crianças imigrantes, já falei. União Europeia, retirada nacional frente à crise sanitária e econômica. A FITIL e correntes internacionais convocam a Conferência Latino-Americana. É possível construir 1,3 milhão de leitos de UTI com que a dívida pública drena da saúde. Esse debate da dívida pública é bem interessante. O Paulo Clias, o Eduardo Moreira e o Gessé de Souza, junto com o Pedro Cardoso, fizeram uma discussão bem interessante sobre isso, a dívida pública. Paulo Guedes ameaça trabalhadores, dinheiro para o coronavírus só se tiver ataques. Bolsonaro joga conta da crise para mais pobres e a inflação afeta mais famílias de baixa renda. Metade dos brasileiros vive com menos de R$ 500, os frutos do golpe, das reformas e dos ajustes, né? Entenda por que não pagar a dívida pública em 8 pontos. Não quero saber, não. Dar calote nunca é bom. Vai nos isolar do mundo e vai fazer acontecer aqui o que acontece na Venezuela, em Cuba. Não precisamos de reforma da Previdência, é necessário abolir a dívida pública. Denúncia, né? Condições desumanas das trabalhadoras da empresa Liderança. Reforma da Previdência de Dória, atuação da APOESP. Reforma da Previdência de Dória ataca principalmente professores e trabalhadores mais pobres. Sindsask denuncia falta de equipamentos de proteção na Secretaria de Desenvolvimento Social no Distrito Federal. Sem salários há 2 meses, trabalhadores da saúde decidem paralisar por 48 horas e fazem ato de rua no Rio de Janeiro. Em Assembleia, servidores da saúde de Natal mantêm forte greve e chamam um novo ato na sexta, né? Tô fazendo igual os bolsonaristas, cara, pelo amor de Deus. Plural ameaça emprego dos trabalhadores. Aí já é outra coisa, já, né? O poder do caos e das flores. Alguém morreu hoje. Acho que é isso aí mesmo. Hasta la vista, até a próxima.